E aí, como é que vocês descrevem o amor de Deus nas suas vidas? É grande? É maravilhoso? Né? Só o fato de você hoje parecer com vida, né? A sua família também, com todo mundo bem, né? Já é mil e um motivo de você o quê? Agradecer. E eu só tenho a agradecer esse Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E o primeiro verso que está dizendo: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. O amor de quem é, gente? Quem é a igreja? O amor pertence a Deus. Quando Ele está falando de amor, Ele não está falando de um amor entre homem e mulher, mas Ele está falando do amor de quem? De Deus. O amor verdadeiro, o amor que não é o quê? De interesse, né? Mas é um amor, né, verdadeiro, que se faz presente na vida daquele todo que confia, que obedece a quem? Ao Senhor, né? Bora lá? Me ajuda aí na contextualização do verso. O verso 8 está dizendo lá. Bora lá, meu irmão? Levante esse irmão que vai ler. Isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí, se eu fizer uma pergunta para vocês, vocês me respondem? Vocês amam a Deus? Com certeza. Amém? Eu também amo. Amém? Certo, né? E às vezes aqui quem é pai, às vezes ele não sabe nem dizer assim para o filho: filho, eu te amo, porque homem quer ser assim um pouco durão, né? Mas ele todo dia ele chega, tardinha, quando ele chega do serviço, ele dá um abraço no seu filho, né? Ele vai arrumando uma série de coisas, né? Para trazer o filho, para a família, para casa, né? E não é diferente com Deus, irmãos. Deus, Ele tem um projeto na sua vida. Amém? Amém? O verso 9. Isso. Bora lá? Isto se manifestou o amor de Deus em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amém, né, irmãos? Então, irmãos, olha algo extraordinário que Jesus fez: colocar o seu único filho para vir aqui na terra, né? Buscar um ser humano que não presta para nada, né? Mas mesmo assim ele diz: eu vou mandar o meu filho, né? Para buscar toda a humanidade daqueles que eu me obedeço, né? Lá no céu tem morada para todo ser humano, mas nem todo ser humano quer ir para onde? Para o céu. A palavra de Deus descreve, né, irmãos? Que tem morada lá para todo mundo, mas nem todo mundo quer ir para o céu, né? O verso 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado Deus mais do que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, né? Então, Cristo veio, né? Viveu quantos anos aqui na terra? 33. E quando foi que Ele começou a trabalhar mais intensamente? Quando? A partir dos seus 30 anos de idade. E se a gente pegar o livro do Novo Testamento, a gente vai observar que foram muitos milagres, foram muitas maravilhas, né? Por um período muito pouco, só de 3 anos, né? E aí, será que você tem vivido um desses milagres de Cristo na tua vida? Amém? Tem vivido, irmãos? Amém, né? Bora lá, o verso 11. Amém? Irmãos, é fácil a gente amar os nossos filhos, nossa esposa, né? Mas é difícil amar a quem nos persegue, ou outra pessoa que a gente nem conhece. É verdade ou não é?
Não é verdade? E aí a palavra de Deus está dizendo como? Amado, ame quem? Uns aos outros. Quando ele está falando assim, ele não está falando em exceção de pessoa, está falando de todo mundo. Porque Deus é o quê? É amor. É? E a palavra de Deus diz o quê lá? Deus amou o mundo de quê? A vida é Deus. Olha que maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso é esse, né? Que dá vida para todos nós, né? E você sabe quanto é que custa uma vida? Deus, né? Só Ele sabe, né? Amém? O verso 12. Isso. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é o que nós abençoamos. Certo, né? Então a palavra de Deus está dizendo que ninguém jamais viu quem? Deus, né? Mas se nós amarmos os nossos irmãos, significa que nós amamos a Deus, né? Isso é algo extraordinário, é algo que Satanás está fazendo para tirar, para que a gente esqueça essa história de amar, entendeu? Mas Deus, com sua graça, com sua maravilhosa plano de salvação, Ele diz assim: meus filhinhos, não esquece daquilo que está escrito aqui nesta palavra maravilhosa, que é viva e transforma as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. O verso 13 está dizendo: nisto conheceis os que permanecem nele e ele em nós, e que deu seus frutos. Então, irmãos, não pode uma Amanda dar caju, né? A Amanda tem que dar o quê? Manga. Né? O caju tem que dar caju. Então o cristão tem que dar o quê? Fruto. Né? E aí a palavra de Deus diz que ele é o quê? A videira. E nós somos o quê? Os ramos. Né? E se a gente se desliga o que vai acontecer? Vai morrer. Né? Mas Cristo não quer que eu e você morram, mas que permaneça com Ele, né? E assim como a gente viu na lição maravilhosa hoje, né? Que Cristo venceu a morte, Ele veio nesta terra por mim e por vocês, né? E Ele não veio a todos, né? Porque Ele sabe que nós somos importantes para Ele. E Ele quer nos levar para morar com Ele. Para a gente ter uma noção que só as férias de Jesus é diferente das férias que a gente trabalha aqui de carteira assinada, que a gente tira 30 dias, né? E rapidinho quando a gente se espanta já passou. E a palavra de Deus que a gente vai dizer que a gente vai tirar umas férias de mil anos. E depois a gente vai morar para onde? Eternamente com Deus. Olha, que maravilha, né? Que Deus maravilhoso é esse, irmãos. Às vezes a gente vai para alguns lugares aí e a gente olha algumas paisagens, algumas coisas assim tão maravilhosas, a gente fica impressionado, né? Com as maravilhas que Deus fez. Agora imagine o que tem preparado lá no céu para mim e para você, né? Amém? Bora lá, o irmão aí, quem é aquele irmão que vai ler o verso 14? Bora lá, o corajoso aí, o servo do Senhor, corajosa. Então, irmãos, Jesus Cristo não veio só para o povo judeu, Jesus Cristo não veio só para o povo brasileiro, mas Ele veio por toda o quê? Humanidade. E é maravilhoso, irmãos, a gente ter essa certeza, essa convicção de fato, que Cristo se fez presente, não no nosso meio aqui, na nossa época, na nossa geração, mas no passado. Mas nós cremos que Ele está vivo, intercedendo por cada um de nós, sendo que o nosso advogado.
E Cristo, ele não perde nenhuma das causas. Porque a gente sabe que às vezes a gente contrata um advogado, né? E se não tiver dinheiro, o advogado deixa a nossa causa. E Cristo, ele não deixa a nossa causa por causa de dinheiro, né? Mas ele só quer que você dê um sim para ele, né? E continue, não desiste, né? Porque ele jamais desiste de você. A palavra de Deus escreve que ainda que a mãe venha se esquecer do teu filho, jamais Cristo se esquece de mim e de você, né? A gente sabe que a mãe tem um carinho todo especial com o filho, não é verdade? Né? Agora imagine o carinho especial que Deus tem por nós, certo? O verso 15. O verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele Deus. Amém? E aí? Você acredita que Deus permanece em você? Amém. Amém? Aqui uns meses atrás eu vim para cá, para São Luís. Eu estava trabalhando numa casa e lá tinha alguns jovens, né, da nossa igreja, e tinha uma moça lá que era de outra denominação. E aí no segundo dia que a gente chegou, e ela, eu não disse nada que eu era crente, né? E ela, do nada ela perguntou assim, eu percebo que o senhor é crente? E foi assim com um outro irmão lá que estava trabalhando com a gente, e disse assim, mas ele aí não é crente não, né? E aí ele disse, não, eu sou, né? Mas o que fez com que ela não visse muito ele como cristão era que a cabeleira dele estava um pouco assim, né? Meia. Então, nesse sentido, talvez na minha pimenta, né? Eu sei que ela disse isso, né? E eu, ali naquele momento, eu fiquei um pouco envergonhado, porque até então eu já tinha chamado a atenção dele nesse sentido, né? Porque às vezes a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. A gente tem que estar bem vestido, porque às vezes a gente não é preciso dizer que você é crente, mas as pessoas conhecem no teu agir, no teu falar, no teu vestir, no teu calçar, né? E quando Deus está dizendo isso, irmão, é porque Deus tem certeza e sabe, irmãos, as maiores das intenções do ser humano. Certo, irmãos? E Deus, Ele quer você bonitinho. Deus te fez, né, a imagem e semelhança dele, né? E aí a gente tem que representar o corpo de Deus, porque nós fazemos parte do corpo de Deus, né? Ou querendo ou não, nós somos, né? Entendeu? Principalmente o cristão, né? Porque aquele que não é cristão, ele é chamado de criado, né? Mas o cidadão, a partir do momento que ele decide ser de Cristo, ele é chamado de filho de Deus. É registrado aonde? No céu. E também aqui na terra. Amém? Bora lá? O verso 17, né? 16, né? Então, bora lá. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e dele nele. Certo, né, irmão? Então, irmãos, é maravilhoso a gente permanecer no amor de Deus, irmãos, né? Um amor assim maravilhoso, né? E você já sentiu o toque do amor de Deus na sua vida, né? Mas só que não importa só sentir, importa viver esse amor todos os dias da sua vida. Amém? O verso 17, olha lá. Eu gosto de colocar a igreja para ler, irmãos, certo? Porque é importante, né, a gente ler, e principalmente a palavra de Deus. Bora lá, o 17. À medida que crescemos em Cristo, vamos nos acostumando mais com o perfeito que completo. E assim, nós não envergonhamos nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar diante dele com
segurança, porque a nossa vida neste mundo é uma vida de Cristo. Certo, irmãos. Você que é crente aí, muitos anos ou pouco tempo, mas você já teve uma mudança grandiosa já na tua vida? Já ou não já? Amém, né? Isso é o quê? É Deus trabalhando na sua, né? E às vezes a gente pensa, rapaz, eu era aquele cara, daquele jeito que fazia, acontecia, eu brigava, né? Aí a outra irmã dizia assim, rapaz, eu xingava, mas agora eu não chego mais porque eu sou uma nova criatura. O Espírito de Deus me mudou, né? E isso é porque Deus está trabalhando na sua vida. E cada vez que você deixar Deus trabalhar, irmãos, você vai ser uma bênção na sua casa, no seu casamento, na sua comunidade, no seu bar, na sua faculdade, por onde quer que você for, né? A luz de Cristo vai resplandecer através da sua vida. Amém? Bora lá? O verso é o verso 18, né? Agora? Até me perdi um pouquinho aqui, mas é o 18, né? Bora lá, irmão Lima está assim caladinho, bora lá. O amor que existe nele, sem ser perfeito amor, nós abaixo todo medo. Se estamos com ele, é porque tenemos o seu partido. E isso mostra que não estamos completamente convencidos do que ele realmente nos ama. Certo, né, irmãos? Então, irmãos, você já fez algo por amor? E às vezes assim dá um tremor, né? Um pouco treme, tal. Mas a palavra de Deus diz aqui, né? Mesmo errando, mas é importante que você faça, né? Que você desempenhe o trabalho de Deus. Irmãos, não fique com medo de fazer o trabalho de Deus, não, certo? Aqui alguns, 2022, a igreja organizou assim, para sair na rua, né, pedindo alimento. E aquilo para mim foi assim, um momento muito difícil, né? Porque cada um de nós tem algo assim que é difícil, né? Sair assim pedindo, mas assim eu fiquei nervoso, mas eu orei a Deus, pedi sabedoria a Deus e força, e fomos lá. E graças a Deus nós conseguimos várias cestas, né? E porque cada um de nós temos uma dificuldade, mas se nós pedirmos a Deus sabedoria, força, determinação, Deus vai te dar e o trabalho vai ser feito em nome de Deus. Amém? Porque o Senhor não te chamou, irmãos, para ficar só no banco, para ficar só questionando. Deus te chamou para você ser útil na sua causa. Né? E o talento que Deus te deu, ninguém dos irmãos aqui tem. Só você tem. Agora coloque ele em prática, porque senão ele vai enferrujar e daqui a pouco vai vir outro irmãos e vai dizer sim. Porque vai chegar um momento que a voz do Espírito Santo você não vai mais escutar. Certo? Então, é importante que a gente esteja fazendo algo no trabalho de Deus, porque isso também é o quê? É amor. Amém? O verso 21. 19, né? Isso, vai lá. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós Já? amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Então, quem foi que nos amou primeiro? Deus. Porque ele chegou primeiro. Né? E da gente mesmo, a gente não sabe amar. Né? A gente é muito falho. E às vezes qualquer coisinha que o irmão faz para nós, eu não gosto desse irmão. Eu não aceito como irmão. Mas irmão, não depende de você, irmãos. Você tem que olhar para Cristo. Né? E aí deixa que o resto ele vai fazer. Né? Diz para ele desse jeito, olha, bora lá comigo. Eu não sei fazer, mas eu estou aqui disposto a fazer o teu trabalho. Amém? Amém? Bora lá, o verso 20, né? Se alguém diz, eu amo a Deus, mas seu irmão é mentiroso, pois que ama o seu irmão, a qual o filho não pode amar Deus e não vive. Então, a gente primeiro tem que amar aqui a terra, certo? E certo dia eu estava num
certo lugar, só escutando a conversa, e de um não crente, entendeu? E outra pessoa lá, e eu vi ali a sabedoria de Deus, de uma daquelas pessoas. Uma delas disse assim, um disse para a outra assim, disse, olha, eu não perdoo não. A mão fiz algo para mim, não perdoa. Aí a outra já veio e disse, não, eu perdoo. Porque se eu não perdoar, Cristo não pode me perdoar. Então assim mesmo tem que ser o papel do cristão, irmãos. Por que a palavra de Deus diz que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha o que? Um coração quebrantado. Um coração que se humilhava na presença de Deus, né? A criança, a gente fala para ela, a gente dá uma sacadinha dela, e com um espaço de 2 minutos ela já está ali rindo, brincando com a gente, né? E o cristão, ele também tem que ser assim. Ele tem que ter um coração quebrantado, né? E pedir perdão, porque às vezes a gente diz assim, não, eu perdoei, mas eu não chego para o meu irmão e digo, irmão, me perdoa por algo que eu fiz por você. E mesmo que você não fez nada de errado, que foi até o irmão que te machucou, mas peça perdão para ele, né? Porque Cristo já pagou o preço, né? Lá na cruz do Calvário, né? Cristo não precisaria morrer ali naquela cruz por nós, irmão. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim ele morreu por mim e por você. Amém? O verso 21 está dizendo, ora, não temas da parte dele, este mandamento é aquele que ama a Deus, ama também os seus irmãos. Então a palavra de Deus, irmãos, ela descreve os 10 mandamentos em 2. O primeiro é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o quê? O teu entendimento, né? Esse é o resumo dos primeiros 4 mandamentos. E os outros 2 era moral. Os outros 6, né? Era amor ao próximo, né? Então Deus aqui descreve, né, toda essa carta de amor, né? Não fique com medo de fazer o trabalho de Deus pensando que você vai errar, mas você vai mais acertar, porque você vai estar sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E Deus não te chamou para você ser um fracasso, Deus te chamou para você ser uma bênção, né? Eu sei que não é fácil, né, ser um líder, ser um adventista do 7º dia, porque muitas pessoas vão te criticar, porque você não pode comer de pouco, você não pode fazer isso, você não guarda o sábado, né? Mas o Senhor não te importa, irmão, com o que o mundo pensa de você, mas te importa com o que Deus mandou você fazer, porque é mais importante a gente agradar a Deus do que agradar o mundo. Certo, irmãos? Então, irmãos, essa é a mensagem desta manhã. Eu creio que foi isso que Cristo colocou no meu coração, para que eu pudesse, né, passar para os nossos irmãos. E eu creio que isso vai ficar guardado nos seus corações. Algum essa mensagem, e não é de mim, mas sim do Senhor. Foi inspirado por Ele, esta manhã maravilhosa.